Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 1, versículo 26. Posso ler? Tá bom então. Mas antes, fecha os olhos. Deixa eu rezar um pouquinho por você. Fecha os olhos brevemente. Abaixe sua cabeça. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação. Pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria, com vosso Filho, ó Mãe pia. Abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para mim aqui, antes da gente ler. Nós vamos falar hoje de avivamento. Repita comigo, avivamento. Você vai entender o que é isso no decorrer da história. Mas, como nós estamos no mês de maio, e mês de maio é mês de Maria, nós vamos falar de avivamento por Nossa Senhora. Na verdade, nós vamos falar então do avivamento genuíno, porque ela é a precursora do avivamento. E eu vou te provar isso nessa noite. Tem certeza que você está preparado? Então vamos comigo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria semelhante saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como se dará isso? Porque eu não conheço homem algum. O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti. Diga aleluia. Aleluia. Não, tem gente que não abriu a boca, eu vou de novo. A Bíblia diz: Maria então perturbou-se e perguntou: Como se dará isso, se eu não conheço homem algum? E o Espírito Santo, pela boca do anjo, disse assim: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Diga aleluia. Aleluia. Por isso, aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já é o 6º mês daquela que era tida por estéril, pois para Deus tudo é possível. Então Maria disse: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se da tua presença. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa igreja já escutou isso que eu acabei de ler pelo menos 1, 2, 3, posso dizer talvez umas 5 vezes em toda a sua vida. Esse texto ele não é novidade para ninguém, ele é muito conhecido, é o texto da história da salvação, e talvez alguns até estão se perguntando como é que ele vai falar de avivamento utilizando-se da anunciação do anjo a Nossa Senhora, porque aparentemente uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Alguns pensaram assim: ele vai falar de avivamento, então ele vai começar em Atos capítulo 2. Chegado o dia de Pentecostes, estavam reunidos naquele lugar, e o Espírito Santo veio como línguas de fogo. Não, eu não vou falar sobre Atos capítulo 2, pelo menos não no texto bíblico, mas ele vai estar em toda a história que eu vou te mostrar. Eu quero começar dizendo primeiro o que significa a palavra avivamento. Pergunta para quem está do seu lado: você sabe o que é avivamento? Pergunta para quem está do outro lado: você sabe o que é avivamento? Não, deixa eu perguntar aqui: quem trouxe Bíblia, levanta a mão. Pode abaixar. Quem não trouxe Bíblia, levanta a mão. Fala para essa pessoa: você é um miserável mesmo. Fala para essa pessoa: por que você não trouxe Bíblia? Diz. Porque você não trouxe Bíblia. E nem boca. Então fala para essa pessoa: abre a boca. Então eu vou recomeçar a pregação. Eu queria começar explicando o que significa a palavra avivamento. Pergunte para quem está do seu lado: você sabe o que é avivamento? Olha para mim aqui que eu vou te explicar. A palavra avivamento é um neologismo. Natan, explica, porque agora você ficou mais complicado do que já estava. Um neologismo é quando você quer dar nome a um fenômeno que está acontecendo, você consegue ver, enxergar e testemunhar. Imagina que eu estou aqui andando, tá bom? E eu estou andando aqui e eu fiz isso aqui, ó, e quase caí. Qual é o nome para isso? Eu trouxe. Uma salva de palmas que você entendeu tudo. Tem gente que ficou assim: ainda fiquei estranho. Olha a ação que está acontecendo. Eu estou caminhando, eu bati aqui, quase caí, eu tropecei. Um neologismo: você viu algo que aconteceu e deu um nome para aquilo. O que é um avivamento? Avivamento é um neologismo. Avivamento então é algo que aconteceu. Avivamento é o que está acontecendo. Avivamento é algo que acontecerá até a volta de Jesus. Aleluia. Avivamento é algo que acontece com você hoje, com você, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua casa, com a sua família. Avivamento na igreja, nós podemos olhar para alguns momentos da história, mas eu acredito que para toda ação que é nomeada, ela precisa ter um começo. E aonde começou o avivamento? Alguns pensam que o avivamento aconteceu primeiro em Atos capítulo 2. Porque em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar. E estando reunidos no mesmo lugar, com as janelas e portas fechadas, eu imagino que eles estavam com frio também, igual a gente, brincadeira. Mas eles estavam na verdade fechados e trancados por medo dos judeus, esperando a promessa se cumprir. E a Bíblia diz que começou a acontecer um fenômeno. Esse fenômeno a Bíblia chama de línguas de fogo. E as línguas de fogo, elas começaram a invadir o local onde eles estavam, arrombou portas e janelas. Os apóstolos que estavam com medo foram repletos do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, foram batizados, começaram a pregar, a anunciar. Naquele momento aconteceu um dos grandes avivamentos da história. Avivamento é derramamento do Espírito Santo. Mas existe um momento na Bíblia que acontece um avivamento antes de Pentecostes. E esse momento eu acabei de ler para você. Eu vou te explicar. Olha para mim. A Bíblia diz que no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. No sexto mês, deixa eu explicar. Tem gente que não sabe. Alguém sabe o que significa o sexto mês? Alguém sabe? O sexto mês, quem sabe, levanta a mão. Uma pessoa só uma pessoa. Os colos de Deus sabe? Não sabe também, vou ter que explicar mesmo. No sexto mês da gestação de Isabel, que estava grávida no sexto mês, aquela que era tida por estéril. Por isso que o texto começa no sexto mês,
O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, e lá estava Maria. A primeira coisa que acontece é o reconhecimento de um fato. Ele chega naquele lugar e diz assim: ave cheia de graça. Não foi cheia. Na verdade ele disse assim, ave plena de graça. Porque em latim, plena é diferente de cheia. Cheio é um copo até a boca, correto? Sim ou não? Sim. Mas pleno é quando a água, além de cobrir toda a superfície do copo, ela pertence ao copo, ele é pleno da água, inteiramente. Mas na verdade também o anjo não disse plena. O anjo disse em hebraico, não foi em latim, não foi em português. Então na verdade o anjo chegou e disse assim: ave keharitomene. É assim que é a tradução original do hebraico. E você talvez está se perguntando: por que esse menino está explicando agora coisas de línguas? Eu não vim para uma pregação do evangelho. Por que agora eu estou tendo que aprender hebraico e latim? Deixa eu te explicar. Porque só se você for no original do hebraico, da Sagrada Escritura, do grego, aliás, porque o texto foi escrito em grego, é que você entenderá a profundidade que o anjo queria dizer. Agora eu vou repetir. O anjo chegou e disse assim: ave keharitomene. Keharitomene é mais do que um copo cheio até a boca, é mais do que um copo que a água pertence a ele. Keharitomene significa explosão de graça. Quando ele então entra no quarto de Maria e diz assim: ave keharitomene, o anjo está dizendo: olha, eu entrei e quando eu te vi eu fiquei tão impactado que a glória que eu vim de Deus anunciar, eu já encontrei em você. Aleluia. Eu acho que tem gente que não está entendendo. Mas quando o anjo chega no quarto de Nossa Senhora, ele começa reconhecendo que aquilo que ele veio trazer, que era a notícia de Deus, ela já vivia dentro do coração dela. É por isso que aquilo que eu vim anunciar nessa noite, você antes já precisava estar vivendo dentro do teu coração. Aleluia. E eu continuo dizendo que o anjo, e agora que eu vou te mostrar que aonde aconteceu o primeiro Pentecoste, é que Nossa Senhora estava dentro do quarto. O anjo chegou para ela e apresentou uma proposta. É claro que tem uma explicação porque que o anjo disse que é haritomene, que é pleno de graça, cheia de graça. Isso significa que Maria não tinha o pecado original, porque uma pessoa que transborda da graça, ela não tem pecado. É por isso que o anjo chama ela dessa maneira, porque reconhece a impecabilidade de Maria, a Imaculada Conceição. Inclusive o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1958, ele tem fundamento bíblico nesse texto do Evangelho. Então quando o anjo diz isso, ele está reconhecendo algo que a igreja desde o começo vem falando e agora foi proclamado como dogma. E é por isso que celebramos dia 8 de dezembro a Imaculada. A Virgem Maria é imaculada, sem pecado. Mas aonde Natan disse que ela é a mulher do avivamento? Porque a minha proposta que eu trouxe nessa noite é mostrar que ela é precursora do avivamento. O avivamento que inicia aparentemente em Atos capítulo 2, mas que se inicia em outro lugar. E alguém vai perguntar: mas aonde, Natan? Você não chegou no ponto. Eu vou chegar agora. Depois que o anjo propõe para ela ser mãe do Salvador, e ela diz, respondendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas alguns segundinhos antes acontece aquilo que eu chamo de primeiro Pentecostes. Alguns poderiam até pensar assim: não, é exagero da tua parte. Não, a Bíblia é clara. Porque deixa eu te falar uma coisa. Pergunte para quem está do seu lado: você sabe o que é avivamento? Pergunte de novo. Você sabe o que é avivamento? O avivamento, para acontecer, precisa ter olha aqui, um protagonista. O protagonista é o que faz acontecer. Qual é o nome dele? Ele tem asinha que a gente chama ele de pomba divina. É o Espírito Santo de Deus. Então, para acontecer avivamento, tem que ter Espírito Santo. E como, Natan, que você prova então que começou com ela?
É muito simples. Ela perguntou ao anjo depois da proposta: como se dará isso se eu não conheço o homem? E a Bíblia diz que o primeiro Pentecoste aconteceu porque o anjo respondeu: porque o Espírito Santo descerá sobre ti, Maria, e você será repleta do Espírito do alto. Agora você entendeu? É por isso que o primeiro Pentecostes aconteceu aonde? No cenáculo? Não, no quarto de Maria. É por isso que eu acredito nos avivamentos quando tem Nossa Senhora. Eu acredito que o Espírito Santo age quando tem Nossa Senhora. Que gritaria, música boa, você pode encontrar em qualquer igreja de porta de boteco por aí. Mas o Espírito Santo verdadeiro, você só encontra onde a esposa está com o esposo. Aonde o Espírito está, a esposa também tem que estar. Então, se Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, para o avivamento acontecer de verdade, ela precisa ser a precursora. Ah, meu Deus. Aí algumas pessoas diziam assim para mim: Natan, eu acho você um pouco exagerado. E eu concordo, mas o meu exagero é positivo, porque eu não acredito em pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas negligenciam a devoção a Nossa Senhora. Eu não consigo entender pessoas que dizem assim: não, mas eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu quero o céu, mas não rezam o terço, não buscam devoção a Maria, fingem que ela não existem, tratam Jesus como se ele não tivesse uma mãe. Desculpe, o seu Espírito Santo é do Paraguai, porque o verdadeiro Espírito Santo, ele tem Nossa Senhora como mãe. Aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir. Inclusive eu quero dizer que eu fiquei muito feliz. Se eu soubesse que aqui rezava o terço, eu teria vindo. Eu rezei em casa com os meninos, na casa que nos acolheu, com a irmã. Porque os grupos de orações por aí não rezam mais o terço mariano. Ah não, porque é longo demais. E quando rezam, aí que dá um problema, né? E quando rezam, diz assim: o grupo é que horas? Ah, o grupo é 7h30. Não, se o grupo começa com o terço às 7, o grupo é 7 horas. Então 7 horas é a hora do grupo. Se você não chegou para rezar o terço porque quis, então você já toma aí agora. Quer o Espírito Santo, mas não quer a esposa do Espírito Santo? Alguma coisa está errada. Ou a gente é católico de verdade, ou a gente é católico de mentira. Não dá para ser católico de IBGE, não dá para ser católico de carteirinha. Tem que ser católico de verdade, filho de Deus e da Virgem Maria, cheio do Espírito Santo e cheio do amor a Maria, amante de nosso Senhor Jesus Cristo e amante do Imaculado Coração de Maria. É assim que nós temos que estar. Aí alguns vão perguntar: por que tudo isso, Natan? Porque somente assim você vai viver a autenticidade da fé. Se você não tiver Nossa Senhora com você, se você não tiver ela preenchendo a sua vida junto com Cristo Jesus e o Espírito, alguma coisa vai faltar. É só você olhar para o símbolo do amor mais perfeito na terra. Quem é? A família. A família tem o quê? Pai. De novo. Pai. Você entendeu tudo, aplaude. Então tem que ter Nossa Senhora. Qualquer criança sabe disso. É por isso que o Papa Paulo VI dizia: olha para mim, eu sou mais bonito que o povo que está entrando, olha para mim. É por isso que o Papa Paulo VI dizia: não tem como ser um bom católico sem ser um bom mariano. O problema, olha para mim, é que na igreja o povo não quer ser católico de verdade. O problema é que na igreja as pessoas querem ser católico de vez em quando. Aquele católico que eu chamo de católico por conveniência. Você talvez veio hoje porque veio um pregador de fora, mas na semana que vem, porque não tem ninguém de fora, é os meninos pregando, você não vem mais no grupo? É assim que funciona a tua vida? Você escolhe aquilo que você quer? O Papa Bento XVI dizia: a fé não é um fast food. A fé, ela não é relativa.
Você não vai no mercado, como no mercado, escolhe aquilo que você quer comprar. A fé é um pacote, você abraça a fé completa. E a fé católica tem o Espírito Santo e tem Nossa Senhora também. Eu estou falando tudo isso porque eu estou cansado de católico com cara de protestante na igreja. Tá tudo bem amar os protestantes, tá tudo bem você ir lá no meu trabalho, eles fazem uma oração, a gente reza junto, tá tudo bem, mas é assim, irmão, eu sou católico apostólico romano, eu sou da igreja que Jesus fundou, e a igreja que ele fundou no alto da cruz, ele disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque você engana-se, se acha que será cheio do Espírito Santo, se não tiver um profundo amor por Nossa Senhora. Glória a Deus. É por isso que nós estamos no mês de maio. Por que Natan, mês de maio? Porque no mês de maio, no hemisfério norte, é o mês das flores, é o mês das rosas. E por que Natan, a igreja dedica o maio a Nossa Senhora? Porque já que é o mês das flores, ela que é a flor mais bela do jardim de Deus, merece esse mês consagrado a ela. Ah, meu Deus, cadê o nosso amor, igreja? Aí eu poderia já entrar em outros campos aqui agora, porque para ser cheio do Espírito Santo a gente precisa ter o quê? Precisa ter uma vida reta. Um verdadeiro avivamento é seguido de duas coisas. Pergunte o quê? É seguido, primeiro, de exemplo, e segundo, testemunho. Você começa primeiro vivendo, sendo exemplo, e depois você começa a testemunhar. Porque as pessoas se enganam quando pensam que ninguém olha para você. Você está enganado. As pessoas estão te olhando. Elas viram você entrar por essa porta, escutar o gordinho mais bonito da Colo de Deus pregar. É verdade, mas elas vão querer saber lá na prática se você de fato vai colocar na tua vida aquilo que eu preguei nessa noite. E você acha que eu não creio no que eu estou pregando? É claro que eu creio. Eu vivo para Deus há 13 anos. Eu me converti, eu comecei num grupo de oração. A minha primeira pregação foi num velório. Eu preguei por anos em praça pública, por anos em metrô, em trem, em praça, em fila de banco, em shopping. Eu não comecei pregando nas igrejas. Por quê? Porque eu acredito nisso que eu prego. Minha esposa está em casa grávida, com as emoções toda aflorada, coitada. Porque você sabe que as mulheres, quando engravidam, os hormônios estão de cabeça para baixo, né? Normalmente os hormônios femininos já são diferenciados. Agora, grávida de 7 meses, com a barriga deste tamanho, você imagina que a coisa não está fácil. Mas eu estou aqui. Eu nunca vim nessa cidade. Cidade histórica. A minha cidade é naturalmente histórica, Angra dos Reis, tá? Não tão histórica quanto Paraty, que é vizinha, mas eu entendo que é isso aqui. Mas olha a distância que eu estou da minha cidade agora. Eu acredito nisso aqui. E é por isso que eu estou dizendo para você que Deus deseja que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas para isso precisamos do Espírito e de sua esposa, a Virgem Maria. Olha, tem uma frase belíssima, belíssima, de um santo chamado Bem-aventurado José Alamano. Pergunte qual frase, Natan? De novo, só se todo mundo perguntar. A frase diz assim: é impossível procurar santidade sem Maria, pois procurá-la é como tentar voar sem asas. Eu vou repetir: procurar santidade sem Maria é como tentar voar sem asas. E o legal é que em BH eu tenho um amigo que é piloto. O nome dele é Kaique.
E ele me contando os mistérios da aviação, eu aprendi um monte de coisa com ele sobre aviação. Por exemplo, a gente que viaja muito de avião, quem já viajou de avião aqui? Na hora da turbulência, você pensa que você vai como? Daquele jeito para o chão e para o céu. Pelo menos cremos, né? Glória a Deus por isso. Mas deixa eu te contar uma coisa. A turbulência é o que mais dá medo, não é verdade? Sim ou não? Sim. Quem já andou de avião sabe o que eu estou falando. Só que olha o que o Kaique me falou. Não existe na história da aviação um avião que tenha caído por turbulência. Turbulência não derruba avião. Olha que coisa interessante. Dúvidas de leigo, né? Eu sou viajante de avião. Eu não sou piloto, não sou nada. E eu perguntei, eu tenho medo. Aí ele perguntou qual. Aí não tem a possibilidade do piloto esquecer de descer o trem de pouso, né? Que são as rodas, e a gente bater com o avião no chão e explodir tudo? Aí ele, não, é claro que não. Tem uma coisinha dentro dos comandos que quando você está numa determinada altura, ele começa a gritar, que pé, que pé, que pé. E quanto mais próximo do chão você ficar, aquilo vai aumentando o barulho e fica ensurdecedor dentro da cabine. É impossível um piloto esquecer de descer aquele negócio. E mais uma coisa que já me deixa tranquilo. Outra dúvida que eu perguntava para ele assim, meu Deus, mas não tem perigo de quando o avião pousar no chão? Porque eu não sei se você já viu, né? Quando pousa pode quebrar, e você vê a roda sai fumaça, não é verdade? Eu perguntei, não tem perigo de estourar o pneu? Vai que o peso, né? Vai que tá eu e o Saulo no mesmo voo, ou junto com o Paulo ainda piorou. Imagine só, os três, encostou e explodiu, né? Mas ele falou, não tem como o pneu explodir. Na verdade, até pode, mas não explode porque dentro do pneu do avião é nitrogênio. E nitrogênio é muito gelado. Então na hora que tem o contato e sai aquela fumaça, ele não consegue estourar porque dentro a temperatura está muito baixa. E ele falou, e mesmo que estourasse, o pneu do avião, ele tem uma camuflagem que se estoura, ele automaticamente volta ao normal. É como se fosse uma capa protetora embaixo do próprio pneu. E o cara, fantástico. Aí então o avião não cai. Ele, cara, é muito difícil mesmo. E a gente sabe que é difícil. Quando acontece, são fatalidades, erros humanos ou algum defeito na máquina, que é difícil de encontrar. Natan, tudo isso para explicar a frase. E eu perguntei, tá, mas existe alguma forma do avião cair? E ele me disse assim, o avião só cai se acontecer uma coisa, se ele não tiver asas, Natan. Na verdade ele falou assim, eu vou te contar uma outra coisa. Pergunte o quê? Ele falou assim, Natan, avião voa sem motor. Se você estiver lá em cima voando e desligar os motores, não acontece nada. Quem está dentro da cabine, quem está sentado, nem percebe que o avião desligou. O avião ainda voa, às vezes, horas, você nem percebe. O motor morreu, caiu no mar, mas o avião continuou voando tranquilamente. Ele pode pousar se ele quiser, não tem problema algum, você nem percebe. Ele falou, o avião só não voa se não tiver uma coisa, asa. E outra, ele falou assim, isso que eu estou falando é tão sério que se você arrancar só uma asa, o avião cai em parafuso. E ele falou assim que é tão forte a queda de um avião, eu não sei se vocês lembram, se eu não me engano foi em 2004, que 2 aviões chocaram as asas, um jatinho, que estava indo para Nova York, e um Boeing, né, um daqueles aviões maiores. O jatinho, naquela época, tudo isso para explicar a frase, eu vou explicar no final. Naquela época aconteceu o seguinte, os pilotos do jatinho estavam indo para Nova York, colocaram lá no comando, o avião voa sozinho, diga-se de passagem, esticaram as perninhas dentro do avião e dormiram. O que aconteceu? Por uma infelicidade do destino, um outro avião de passageiros maior, mais de 200 pessoas, estava sobrevoando na mesma altura. Olha o que aconteceu, o jatinho passou, o jatinho pequenininho, o grandão, a asa do jatinho passou na beirada de uma das asas do grandão, fez só isso aqui, ó, um cortinho aqui na ponta, um cortinho.
E o avião com 200 e poucas pessoas, quando teve a sua asa cortada, ele na hora já caiu, já começou a girar em parafuso, e é tão forte a potência que em menos de 20 segundos, todas as pessoas já morrem fragmentadas. É um negócio violento, é uma coisa que não dá para desejar para o pior inimigo, mas as pessoas também morrem tão rápido que nem sentem. É verdade isso que eu estou falando. Só para você ter ideia, os pilotos que estavam dormindo no avião do jatinho tomaram um susto, foi muito rápido. Tá tudo bem? Se viu um barulho, senti que mexeu, aconteceu alguma coisa? Olharam nos painéis, nada, dormiram de novo. Só quando chegaram em Nova York que descobriram que eles tinham derrubado um avião com 200 pessoas, por causa de um cortinho na asa. Por isso que depois daquele dia, hoje, nas viagens mais longas, 2 pilotos não podem dormir. Sempre precisa ter os 2 pilotos acordados. Então são 3 pilotos para cada voo, para numa necessidade de dormir, um sai da cabine e o outro entra para 2 pilotarem acordados. Eles falam que na aviação eles aprendem com os erros. Eu vim dar aula de aviação nessa noite, né? Tá bom. Mas tudo isso para te dizer, avião voa até sem motor, mas não voa sem asas. Agora eu entendo. Entendo. Porque são o beato, oh meu Deus, o bem-aventurado José Alamano dizia: é impossível procurar santidade sem Maria, porque tentar seria como tentar voar sem asas. É possível voar sem asas? Não. Então é impossível querer ser cheio do Espírito Santo sem a presença de Nossa Senhora. Pode aplaudir, aplauda a Virgem Maria, ela é esposa do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: você precisa de Nossa Senhora, meu irmão. Meu Deus, meu Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a gente precisa mudar de vida, viu? Porque não dá, olha aqui para mim, não dá para ser cheio do Espírito Santo e fazer o que a gente tem feito não, viu? Ou você acha que você vai ser cheio do Espírito Santo assistindo BBB? Tem gente que está rindo, mas está assistindo. E você acha que você está indo de avião para o céu, né? Não, você está caindo em parafuso para o inferno. Está caindo que não está nem sentindo, né? Não, aí eu já não concordo. Você não trouxe nem Bíblia, você quer discordar de mim? Ou você acha que tudo aquilo que passa naquele programa é digno de um cristão dar audiência? É óbvio que não, igreja. Cadê a renovação carismática católica que ensinava santidade? Continua até hoje assistindo novela. Novela só fala de traição, só fala de adultério, só fala de homossexualidade, só fala de roubo, de ganância, de dinheiro, daquilo que não presta, gente. E a gente quer ser cheio do Espírito Santo bacana na igreja, assistindo essas coisas. Tem tempo que eu não bato nas novelas, mas é porque às vezes não dá para segurar. E não pense doninho e doninha: não, mas é que hoje eu sou velho, eu já nem ligo. Mas você dá exemplo. Característica do Espírito Santo é ser exemplo. Agora eu sei que você não reza o texto, você está assistindo Big Brother. O demônio já possuiu você por dentro, só pode. Não ri não, que é sério. Agora eu entendo por que você tem preguiça de rezar, por que você não lê a Bíblia. É claro, a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Ou vai discordar de Jesus também? Quem disse isso foi ele. A boca fala que o coração está cheio.
você conversa o tempo todo fiado, fala dos outros o tempo inteiro, vive fazendo fofoca, tudo que você fala tem duplo sentido, você só fala coisa com brincadeirinha. Será que alguma coisa não está errada? As conversas que você gosta de escutar é a vizinha fofoqueira, gananciosa, que todo mundo odeia, mas você gosta de ficar lá no murinho dela, ouvindo o que ela tem para falar. Toma vergonha na sua vida. Veio para apanhar de um jovem de 25 anos, e eu dou na bunda mesmo. Ou a gente é de Deus ou não é. Porque senão tudo que eu preguei vai ser anulado. São 8h45, imagine que o grupo acaba agora. Você volta para casa correndo, você ainda pega a novela das 9. É ou não é verdade? Só tem um detalhe: se você fizer isso, você vai anular tudo que eu preguei na tua vida. E a semente que você recebeu aí no teu coração para gerar fruto, você mesmo no meio do caminho vai pegar e vai dizer assim: Jesus, que semente da palavra que nada, eu jogo isso no mato. Você lembra da parábola do semeador? Quem é de renovação carismática tem que saber qual eram os problemas dos terrenos. Primeiro, a palavra caiu no ouvido daqueles que estavam distraídos, depois caiu naqueles que estavam preocupados, depois daqueles que estavam cansados, enfim, os espinhos, a terra seca, e por fim o bom fruto. Problema: tem gente que está jogando a semente fora antes mesmo dela penetrar. Olha para mim, é ou não é verdade? É verdade. E a gente não vai ser cheio do Espírito Santo assim. Para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa mudar. A gente precisa ser de Deus. E a primeira fase, olha para mim, a primeira fase para ser de Deus é o abandono do mundo e do pecado. Renuncia. Uma expressão que era muito utilizada no início da renovação: divorcia com o pecado, rompe com ele. Eu sei que você está casado com ele, mancomunado com ele. Você e o pecado são já melhores amigos, vocês já se entendem, vocês se lambem. Mas não, hoje renuncia. Olha aqui, renuncia. Cidade histórica normalmente tem algum santo, né? Alguma pessoa que foi muito de Deus. Tem alguém aqui na cidade assim? Alguém que passou por aqui, Minas Gerais? Alguém lembra aí de alguém? Aqui tem o padre Monsenhor João Castilho Barbosa. Monsenhor João Castilho Barbosa, pronto. Olha só. Eu vou fazer uma reflexão em cima do silêncio de vocês. Por que essa cidade, vocês não conseguiram logo pensar em figuras santas? Talvez porque o povo deixou de deixar a palavra de Deus frutificar. Está vendo aquela estante ali? Está vendo aquele espaço vazio ali em cima? Está vendo, sim ou não? Sim. É o espaço para a sua imagem. Daqui 100 anos. E eu vou poder dizer, hein? Olha, eu preguei, estava sentado na minha pregação. Era humilde, me ouvia pregar. Colocou em prática o que eu disse. Foi santo porque eu preguei. Imagine que coisa boa. Que se levantem aqui. É Ouro Preto, correto? Que se levantem em Ouro Preto os primeiros santos, depois de tantos anos, na igreja de Minas Gerais. Que comece a partir de vocês. Amém? Amém. Santos cheios do Espírito Santo, diga aleluia. Aleluia. Santos amantes de Nossa Senhora, diga aleluia. Aleluia. Santos que vivem a vida reta, que testemunham, que não trazem o celular para brincadeira. Mas tudo bem, acontece. Santos. Amém?